Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da RNI Negócios Imobiliários S.A. para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes os senhores Gustavo Félix, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Henrique Ravazzi, gerente de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante o call, queiram, por favor, utilizar a opção do chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RNI, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Félix. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos aqui apresentar o fechamento do resultado aí da RNI do primeiro trimestre de 25. A gente preparou aqui, acho que os destaques, né? Então, os principais destaques: geração de caixa, dívida bruta, o desempenho operacional, desempenho financeiro e o resultado líquido. Ao final a gente colocar mais observações aí pertinentes. Vamos lá. Bom, falando de destaque, eu acho que a gente no fechamento do trimestre anterior a gente tinha falado de uma alta dos distratos, né? Então o quarto trimestre tinha tido um nível de distrato elevado devido a entregas de dois empreendimentos SBPE. E naturalmente esse trimestre a gente teve uma queda de 37% em relação ao quarto trimestre, né? Então, lembrando que esses distratos, essa concentração, ela está muito direcionada aos produtos SBPE, como mencionado, efeito de empreendimentos entregues, né? Então, empreendimentos SBPE que estão em processo que foram entregues no último trimestre, o cliente começa a entrar no processo de financiamento e repasse bancário, e naturalmente os clientes que não conseguem cumprir com suas obrigações acabam sendo destratados e a gente devolve a unidade ao estoque e revende, né? E quando compara os últimos 12 meses, a gente também tem uma redução de 39%, né? Então, acho que é um trabalho aí de qualificação mesmo, de qualificação da carteira da RNI. Então, acho que isso médio e longo prazo tende a surtir melhores efeitos e uma queda significativa aí dos distratos. Outro ponto que a gente também destaca é o preço médio do Minha Casa Minha Vida. Então, ele teve um crescimento de 2,9 em relação ao quarto trimestre e 9,4 em relação ao primeiro trimestre de 24. Então, a gente mantém aí uma constante de buscar essa correção de preço além da correção, né, do INCC, e mesmo em um momento adverso, né, a gente vem conseguindo, com a matéria-prima disponível, buscar trazer mais resultado aqui para a RNI. E é importante que acho que a gente tem buscado reduzir, né, o pró-soluto, então esse resultado realmente é mais líquido de financiamento, esse crescimento é mais líquido de financiamento. Pode seguir. Eu acho que um ponto muito importante, que eu acho que a gente tem falado ao longo dos últimos trimestres, é a geração de caixa, né? Então, a gente fechou o primeiro trimestre de 25 dentro da série histórica, acho que é a primeira vez que a gente fecha positivo e com aspectos operacionais, né? Então, se você pegar esse centro, né, a partir do quarto trimestre de 23, que veio a nova gestão, a gente teve períodos de geração
de caixa positivo, mas muito por efeitos de operações, né? Operações estratégicas, né, de ativos e operações financeiras. Então, a gente tinha antes desse ciclo um ciclo de consumo elevado, né? Então, estamos falando na casa acima de 50 milhões. E depois desse ciclo de monetizações, a gente vem conseguindo aí reduzir, teoricamente, o consumo e manter uma constante mais estável da geração de caixa, né? E isso também casado com o slide abaixo que a gente fala de redução de dívida, né? Então, a gente, nesse período, reduziu 9,2 de dívida, então eu acho que isso mostra um pouco da nossa estratégia de dar saneando aí, vamos dizer assim, organizando e procurando achar um melhor ambiente aí para a retomada de lançamento, né? E um melhor ambiente financeiro mesmo da companhia, então no qual a gente não corresse nenhum risco no aspecto, principalmente de consumo de caixa, né? Então a gente mantém essa estratégia para esse próximo trimestre de continuar sendo uma empresa de geração de caixa e de redução do consumo. Falando de Land Bank, a gente já tinha mencionado, né? Então, no primeiro trimestre a gente fecha com 2 bi 855 de Land Bank, é uma redução de 46%. A gente vinha mencionando que o fato de estar segurando distratos estava gerando algumas indisposições com terrenistas, então e também estrategicamente tinha oportunidade de distrato de alguns que a gente estrategicamente entendia que não era interessante. Então a gente teve uma redução aí de 46%. É, é importante ressaltar que isso não gerou nenhum desembolso, né? Eu não arquei com multa, não arquei com nenhum efeito, nenhum movimento de efeito de caixa devido a esse distrato, né? Então, no máximo que aconteceu foi o prejuízo dos investimentos que haviam acontecido nesses terrenos no passado, né? Então, já despesas contabilizadas nas SPS, então, no máximo que a gente vai ter é um efeito contábil aí pelos distratos de investimentos que aconteceram no passado. É importante também ressaltar que no curto prazo, né? Então, o que a gente teria para lançamento de curto prazo nos próximos 12 a 18 meses, a gente não teve distratos. Então, os próximos empreendimentos, o de curtíssimo prazo, que a gente tem um nível de aprovação e legalização bem avançado, eles continuam no nosso pipe, então isso não compromete o nosso curto prazo entre 12 a 24 meses, tá? É, a gente tem 425 milhões aí de terrenos para SBPE, mas esse com um novo programa faixa 4 aí novo programa habitacional do faixa 4, eles estão em estudos para migração aí para o programa, então a gente teria 100% aí do nosso land bank no Minha Casa Minha Vida, tá? Quando fala de estoque a valor de mercado, a gente está falando de 314 milhões no fechamento do primeiro trimestre de 25, é uma nova redução aí em relação ao trimestre anterior, né? Então a gente estava com 377 no trimestre anterior. Acho que é importante destacar que a gente continua com estoque de 13 milhões de urbanismo, 95 de SBPE, e a gente teve 89 milhões, que a gente já havia mencionado também anteriormente, de empreendimentos que estavam lançados no programa como na modalidade SBPE, que a gente migrou para o Minha Casa Minha Vida, né? Então, é, o nosso e aí eu acho que a vantagem disso é que a gente começa a repassar na planta com um nível de adesão com maior aceitação, vamos dizer assim, pelos benefícios do programa do Minha Casa Minha Vida. Então, essa migração a gente já vinha preparando, a gente teve um pouco do efeito do distrato disso também, porque alguns clientes não tinham essa adesão, então a gente já conseguiu fazer essa migração e agora a gente começa a vender como repasse na planta, né? Então, a redução do estoque
comparando o primeiro trimestre de 24 com o primeiro trimestre de 25, é de 50%, né? Então, você vê que a concentração ainda é muito SBPE, porque SBPE, a conclusão deve acontecer muito mais próximo na entrega, essa migração desses empreendimentos que a gente jogou para o Minha Casa Minha Vida, e você vê que o Minha Casa Minha Vida, que já era origem Minha Casa Minha Vida, reduziu bastante, né? A gente saiu de 354 milhões para 117 milhões de Minha Casa Minha Vida. Venda bruta, a gente fechou com 107 milhões, então com a queda aí com a redução do estoque, né? Então a matéria-prima fica mais escassa, então naturalmente a performance de vendas também vem em queda, né? Então, quando compara ano contra ano, a gente sai de 894 milhões, desculpa, LTM, né, os últimos 12 meses, com os 12 meses anteriores a esses 12 meses, a gente tem uma queda aí de 894 milhões para 621 milhões de vendas brutas. Falando de distrato, a gente fechou com 46 milhões, é o menor resultado da série histórica. É importante a gente observar que a grande massa do distrato é SBPE, então 31 milhões. Você vê que Minha Casa Minha Vida é muito baixo, tanto que a gente tem o percentual de distrato Minha Casa Minha Vida quase que uma constante aí entre 10 e 15%, né? 10 e 20 aí no caso, quando olha graficamente. Então, realmente o nosso efeito é muito mais SPP do que Minha Casa Minha Vida. E quando compara os últimos 12 meses, né? Então a gente teve 255 milhões de distratos nos últimos 12 meses, os 12 meses anterior 418. Então é uma redução aí significativa de 39%. Bom, aí venda líquida acaba sendo o resultado dos efeitos apresentados anteriormente. A gente teve uma melhora em relação ao trimestre anterior, fechamos com 61 milhões. Quando olha os 12 meses, né, então os últimos 12 meses, a gente fechou com 367 milhões, em comparação com os 477 milhões dos 12 meses anteriores aos últimos 12 meses. Quando analisa preço e custo acumulado, né, então dos empreendimentos lançados, a gente tem um ganho de preço acumulado. A gente fecha no primeiro trimestre com um ganho de preço acumulado de 309 milhões e o custo em 258 milhões. Então, um delta positivo aí de 50,2. Importante ressaltar que no último trimestre de 24, a gente teve pela primeira vez na RNI a provisão de correção de custo, né? Então, a gente antecipou aí, com o reorçamento das obras, a gente antecipou a baixa de custos no orçamento, então, em efeito de caixa, a gente tem aí uma provisão interessante aí de aumento do orçamento de obras, então isso já está nessa conta dos 258 milhões e o preço é realizado, é efetivo, né? Então acho que a gente começa aí ter algumas melhores práticas aí no aspecto de gestão de orçamento e ganho de preço, né? Então de margem como um todo, colocado em prática aqui na RNI. Falando de receita líquida, a gente teve aí, fechou com 93 milhões, muito próximo, acho que é igual, né, o trimestre anterior, e quando compara os últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores, a gente fica aí com uma melhora de 16%, fechando com 486 milhões. A margem bruta ajustada, a gente teve uma melhora, né, para 25,3%. No trimestre anterior, devido aos distratos, a gente ficou com 11,5%, então uma melhora aí na margem bruta ajustada. Quando compara os últimos 12 meses com os 12 meses anteriores, também apresentamos uma melhora aí de 18,7 para 24,1. E aí, falando de resultado, a receita operacional muito em linha, né? Então, com o trimestre anterior. O custo, a gente teve uma pequena redução aí para 78 milhões. O lucro bruto aumentou, então, em torno de 10 milhões, o efeito aí do custo. Então, acho que ali no trimestre anterior teve esse movimento do custo
apropriado antecipadamente em caráter de provisão. E nas despesas e receitas operacionais, teve um crescimento aí de 3 milhões, mas é importante ressaltar que do Land Bank que a gente destratou, 18 milhões aí é contábil, né? Efeito contábil dos prejuízos apropriados desse Land Bank que a gente destratou. Então, infelizmente, esse efeito contábil aí elevou bastante o nosso resultado do primeiro trimestre contabilmente. E aí a gente fechou aí no último trimestre, o primeiro trimestre, com 47,6 milhões aí de prejuízo. Acho que continua e está mantido a estratégia de saneamento, acho que de organização de todos os efeitos práticos aí operacionais da RNI para uma retomada de uma forma mais saudável para a empresa. Bom, acho que é, era basicamente isso que tínhamos de apresentação. Acho que agora tem as perguntas e respostas, né? Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, solicite a palavra através do botão chat. Você pode escrever a sua pergunta através do botão chat que encontra-se na parte inferior da tela. Mais uma vez, lembrando, caso queiram fazer uma pergunta, utilizem o botão chat. Lembrando mais uma vez, caso queiram fazer uma pergunta, por favor, utilizem o botão chat. Não havendo perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais. Bom, agradeço a participação de todos. A gente realmente tem feito aí um trabalho de saneamento da empresa, então de buscar um cenário mais saudável aí, principalmente no aspecto financeiro da companhia. Eu acho que a gente tem tido sucesso, principalmente no aspecto de geração de caixa e redução de dívida. Então, a gente tinha um plano de retomada já no último trimestre de 24 e vamos dizer assim, esse movimento de segurar foi exatamente pelo movimento da Selic, né, como mencionado anteriormente. A nossa preocupação em relação ao caixa nesse próximo período, né, que seria esse semestre aqui. Então, está mantido essa estratégia de saneamento da empresa, então, de buscar um melhor cenário financeiro para essa retomada. Acho que operacionalmente a gente tem apresentado bons indicadores aqui, falando isoladamente, quando tira os efeitos de dívida e de distrato, principalmente dos produtos SBPE, a gente operacionalmente tem bons cases aqui de resultado e a gente tem trabalhado aí para manter uma constante nesse sentido. Acho que o distrato de Land Bank também, lembrando que não era um Land Bank estratégico, não era algo que de curto prazo a gente contava, então acho que foi algo que a gente já tinha avisado anteriormente que iria fazer, algo necessário. É, lembrando que não tem nenhum efeito de caixa, né, de curto prazo, não tem nenhuma implicância de multa e etc. E até evita a empresa de eventuais contingências aí. É, acho que é isso. Acho que a gente mantém aí o plano de organização da empresa para uma retomada mais saudável. Agradeço aí a participação de todos e bom dia. Bom dia. Obrigado.
A videoconferência da RNI Negócios Imobiliários está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.